Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor João Carlos e eu trago hoje mais um review de uma Bíblia de estudo. E essa tem um gosto especial porque nós vamos falar sobre a Bíblia de Revelação Profética. É uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, ela foi lançada em 2010. É uma Bíblia linda, tem uma capa linda. Por dentro ela é muito confortável para você ler, eu vou pôr aqui para você ver. Ela é muito confortável, as letras são grandes e ela é muito confortável para você ler. Os escritos de Jesus estão em vermelho, vou mostrar aqui. Os escritos de Jesus são em vermelho, tá? Isso eu acho que é algo maravilhoso para a leitura, ajuda bastante na hora de estudar a palavra. Ela é uma das melhores Bíblias que eu possuo. Eu tenho 3 Bíblias que vai tratar sobre escatologia, sobre esse assunto que eu gosto muito, sempre procurei estudar bastante sobre isso. Eu tenho 3 Bíblias. Eu tenho uma Bíblia do Tim LaHaye, a Bíblia de Estudos Proféticas do Tim LaHaye, que é raridade. Vou fazer um review dela também, vou mostrar ela por dentro para vocês também. Essa aqui já está bem surrada, tem até umas partes coladas, já peguei ela usada, mas dá para fazer o review, eu vou mostrar ela para você. Já saiu o símbolo dela aqui, o nome dela da capa, e também vou fazer um review da Bíblia Jeff de Estudos Proféticas, que essa é a mais recente que eu adquiri ela no final do ano passado, que é uma Bíblia maravilhosa. Essas 2 Bíblias, elas têm comentários dos autores delas no rodapé dos versículos, ok? As 2 Bíblias possuem, essa do Tim LaHaye e essa do Jeff. Eles fazem os seus comentários teológicos sobre os textos. Essa Bíblia de Revelação Profética, não existe comentários bíblicos dela no rodapé. Porém, ela tem mais de 280 estudos. Diferente das outras 2 que eu acabei de mostrar, na minha opinião, ela é mais completa. Ela tem muito mais auxílios e estudos do que essas outras Bíblias. Mas ela não é melhor ou pior. As 3 Bíblias são incríveis de formas diferentes. Essa Bíblia tem sido mais útil para mim. Essa Bíblia aqui, eu uso mais essa Bíblia do que as outras 2, mas também eu vivo o tempo inteiro mexendo nessas outras Bíblias. Então, mas hoje nós vamos falar sobre essa Bíblia de Revelação Profética, nós vamos nos aprofundar nela, eu vou mostrar ela por dentro para você, eu vou mostrar os auxílios que ela tem, são 8 auxílios, de cada auxílio eu vou mostrar um estudo específico para você ver como que ela é, como que são esses estudos. Olha, vai ser muito legal. Então, vem comigo aqui nesse vídeo para que você conheça de uma forma mais profunda a Bíblia de Revelação Profética. Antes disso, inscreva-se no meu canal, curte aí esse vídeo, aí dá o seu joinha e, se possível, compartilhe. Isso nos ajuda bastante, tá bom? Então, bora lá conhecer e entender um pouquinho dessa Bíblia maravilhosa, Bíblia de Revelação Profética. Vamos lá? Então vamos lá, queridos, aqui você está vendo comigo agora a capa da Bíblia de Revelação Profética da Sociedade Bíblica do Brasil. É uma capa muito bonita, uma capa muito interessante. Então nós vamos agora entrar e olhar com mais detalhes tudo que essa Bíblia proporciona para a gente. Então vamos conhecer um pouquinho dela, a folha de rosto, que você está vendo aí, tá? Da Sociedade Bíblica do Brasil. Aí você está dando uma olhada na ficha catalográfica dos direitos autorais, 2010, Sociedade Bíblica do Brasil. A matéria de estudo aqui dela foi tirada em 1997 da Thomas Nelson. Foi a matéria de estudo dela, muito completo. Passando aí você vai ver o prefácio, a edição brasileira. Tá? Eu vou ler aqui um pedacinho para que possamos entender um pouquinho a parte do meio ali. Vamos ler para entendermos. A Bíblia da Revelação Profética foi preparada para este momento estratégico no cumprimento do plano profético de Deus. Ela foi planejada especialmente para ajudá-lo a entender o programa profético de Deus, as sessões profetas e profecias e autoconhecimento dos últimos tempos, além de numerosos itens, e quando fala numerosos, é numerosos mesmo, itens, gráficos, diagramas e referências cruzadas. As referências, só para você entender, as referências cruzadas dela não é na coluna, na lateral ou no meio, como é em algumas Bíblias, ela é embaixo, mas ela tem bastante referência cruzada e que isso nos ajuda
muito assim, na hora de estudar, ela nos ajuda demais. Então, vão capacitá-los a compreender o amplo panorama daquilo que Deus tem feito na história, particularmente nesses últimos dias. As sessões Índice, Mestre das Profecias e Profecias Messiânicas cumpridas em Jesus Cristo. Nós vamos ver esse estudo, tá? Muito interessante. O guiarão pelas passagens proféticas mais importantes da Bíblia. Entender as profecias de Deus, você vai aprender sobre os mistérios e as mensagens dos mais proeminentes profetas da Bíblia. Esta é a página do prefácio à edição brasileira desta incrível Bíblia de revelação profética. Na próxima página você vai ver aí sobre a tradução da Almeida Revista e Corrigida, que é a 4ª edição. Pelo que eu estou entendendo aqui, é de 2009, vigente a partir de 2009. Uma versão ótima. Ela não é boa, ela é ótima. Ela não é a melhor, mas ela é muito boa sim. Até que a Arca, Almeida Revista Corrigida. Mas, como vocês sabem, para mim a melhor versão é a CF. Eu uso da Trinitariana, a CF Almeida Corrigida Fiel. A segunda melhor versão para mim é a King James, 1611. E essa eu posso colocar na minha lista como terceira melhor versão. Mas é uma versão muito boa. Tem tantas bíblias tão boas aí, como a NAA, que mais para frente também vou fazer um vídeo sobre ela. Tem tantas bíblias tão boas, mas com versões que não é tão interessantes para nós que temos uma certa exigência na questão da veracidade e da forma correta do texto. Seguindo comigo aí, você está acompanhando o índice geral. E aqui eu quero até chamar a atenção de algo bem legal. Aqui, por exemplo, no Antigo Testamento, Gênesis, está lá o nome do livro Gênesis, a abreviatura, isso é meio que normal em todas as Bíblias, e o que eu acho muito legal, diferente dessa Bíblia, são os capítulos. Está lá, capítulos Gênesis 50, aí está o número da página que se inicia o livro, é muito legal. Êxodo, né, 40 capítulos, Números, 36 capítulos, Ruth, 4 capítulos, né? Se você pegar aí para baixo, 1 Coríntios, 16 capítulos, Hebreus, 13 capítulos, Tiago, 5 capítulos, 2 Timóteo, e isso é muito legal. Seguindo aí comigo, você vai ver a outra página, que é índice auxiliar para o estudo das profecias. Eu vou ler ali aquela primeira parte porque é muito importante e depois nós vamos falar de todos os auxílios. São 8 auxílios. Cada auxílio são estudos que essa Bíblia dá profundos. Você vai entender isso. São estudos completos e profundos. Eu vou ler aqui o início para podermos entender melhor o que é esses auxílios. O auxílio ao presente estudo está dividido em 8 grupos. Primeiro, as 20 questões mais importantes sobre a profecia. Esses artigos respondem às perguntas mais frequentes sobre a profecia e os eventos relacionados com o fim. E aí ele está dando aqui a dica, comece com o primeiro, etc e tal, tá? Segundo auxílio, chama-se Pérola para a Vida Diária. Os salmos são uma fonte inesgotável de encorajamento. Então, Pérolas para a Vida Diária é uma série de 40 devocionais extraídos do livro de Salmo. Então, esse auxílio Pérolas para uma Vida Diária é específico nos livros de Salmos, tá? Lembrando que cada auxílio desse eu vou mostrar um pelo menos para você entendê-los e vê-los de uma forma melhor. Terceiro auxílio, as grandes promessas de Deus. Essa série de artigos explora as promessas dos concertos encontrados na Bíblia. São especialmente importantes os concertos que Deus fez com o povo de Israel. Aí ele está dando para você também a dica para você iniciar na página tal. O quarto auxílio é a grande salvação de Deus. O tema da salvação vai sendo desenvolvido ao longo de toda a Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, caminhe por essa trilha, começando com o fruto. Aí ele também está te dando um outro estudo. Não vamos pegar o estudo que ele está nos dando, vamos falar de outros. O quinto auxílio chama-se Evidências. Essa série oferece uma apologia positiva da fé cristã. Aí ele também está dando uma dica para você começar num estudo aí. Sexto auxílio chama-se Porta-Vozes de Deus. Os profetas bíblicos comunicavam as palavras de Deus. Aí ele está dizendo, leia sobre os principais profetas e suas mensagens nessa sessão. Sétimo auxílio chama-se Alfa e Ômega. Essa coleção de textos provê uma série de informações
que complementam o estudo da Bíblia, analisando o seu povo, suas épocas e sua mensagem profética. E o oitavo e último auxílio são quadros da profecia bíblica. A Bíblia da revelação profética apresenta uma série de quadros que tratam dos aspectos chaves das profecias bíblicas, incluindo as profecias de Daniel, a tribulação, o período dos gentios, o arrebatamento e o milênio. Então, isso são os 8 auxílios que essa Bíblia tem, fora alguns outros estudos que eu também vou mostrar para você, para que você veja que profundo que é. Agora você está acompanhando comigo aqui o primeiro auxílio, que é as 20 questões mais importantes sobre a profecia. Eu escolhi aqui o número 9, com o tema de quais são as 5 diferentes visões sobre o arrebatamento. Só para você ter uma ideia o que ele está dizendo sobre o auxílio. É um estudo com 3 páginas. Então ele vai falar aí na parte 1, que você está vendo na página 1, ele vai falar do arrebatamento parcial. Você pode perceber que está com alguns risquinhos em vermelho, em preto, porque eu já fiz um estudo desse auxílio aí. Aí ele vai falar também do arrebatamento pós-tribulacionista, ele vai falar do arrebatamento durante a tribulação, isso na página 1. Na página 2 ele vai falar sem arrebatamento, ele vai falar arrebatamento pré-tribulacionista e ele vai falar do arrebatamento pré-tribulacionista, pré-milenista. E aí ele vai trazer esses desenhos e símbolos que são incríveis para o estudo. Na página 3 ele vai falar do arrebatamento em meio à tribulação, pré-milenista. Ele vai falar também da volta de Cristo pós-milenista, sem o arrebatamento. Então esse é um estudo do primeiro auxílio que chama-se as 20 questões mais importantes sobre a profecia. Eu vou ler aqui rapidinho, eu vou ler os temas olha os temas que ele vai focar. Primeiro, como posso saber se a profecia bíblica é exata? Segundo, como posso saber se uma palavra profética é verdadeira? Terceiro, qual é a visão de Deus sobre a tribulação? Quarto, os cristãos passarão pela tribulação? Quinto, com que direito Jesus Cristo governa a terra? Sexto, que função Israel desempenhará no fim dos tempos? Sétimo, qual é o próximo acontecimento no programa profético de Deus? Oitavo, estrela vermelha sobre Belém, a Rússia invadirá Israel? Nono, quais são as 5 diferentes visões sobre o arrebatamento? Que é o que nós vemos agora, que eu acabei de mostrar para você. Décimo, quem será o anticristo? 11º, o que será a guerra santa de Jerusalém? 12º, o que é o Armagedon? 13º, Deus realmente abençoa aqueles que abençoam Israel? 14º, o que é o tribunal de Cristo? 15º, o que é o julgamento do grande trono branco? 16º, quem é a grande prostituta de Apocalipse 17? 17º, o que é inferno e onde ele fica? 18º, o que é o céu e onde ele fica? 19º, quais são os 12 sinais proféticos que confirmam que somos a última geração? E 20º e último, o que é o dia do engano? Esses são os 20 temas desse auxílio chamado as questões mais importantes sobre a profecia. Seguindo, queridos, nós vamos agora para o segundo auxílio que essa Bíblia tem. Chama-se Pérolas para a Vida Diária. 40 estudos, normalmente é uma página, mas pode ter um que seja mais de uma página. Mas normalmente é assim uma página. Você está vendo comigo aí, eu escolhi um tema: os céus manifestam a glória de Deus. Lembre-se que o Pérolas para a Vida Diária, ele se encontra em todo o livro de Salmos. Então, são estudos específicos que vão estar no livro de Salmos. E são estudos muito acrescentadores. Aí lá o tema é esteja aberto à presença de Deus, a criação apresenta evidências, Deus nos altos céus, grandioso és tu. São 40 estudos com esse tema, muito bacana, muito acrescentador. Vamos lá, seguindo. O terceiro auxílio que essa Bíblia tem chama-se As Grandes Promessas de Deus. Eu coloquei na tela 1 aí para você dar uma olhada. Eu coloquei o concerto de Deus com Abraão.
Então essa é uma das promessas de Deus. São 17 estudos retratando sobre as grandes promessas de Deus. Então esse estudo que você está vendo comigo é o concerto de Deus com Abraão, o concerto incondicional e um concerto abrangente. Então são incríveis esses temas aí. Eu vou ler aqui todos os temas desse estudo. Diz assim: o concerto de Deus no Éden. Segundo, o concerto de Deus com Adão. Terceiro, o concerto de Deus com Noé. Quarto, o concerto de Deus com Abraão. Quinto, a ideia de concerto na Bíblia. Sexto, o concerto de Deus com Moisés. Sétimo, o concerto de Sal. Oitavo, o concerto de Deus referente à terra prometida. Nono, o concerto de Deus com Davi. Décimo, o concerto palestino e a profecia. 11º, o novo concerto de Deus e Israel. 12º, o concerto do casamento. 13º, o concerto davídico e Cristo. 14º, Cristo e o concerto mosaico. 15º, o novo concerto de Deus e a igreja. 16º, Cristo e o concerto de Abraão. E 17º e último, o concerto davídico e a profecia. Esse é o terceiro auxílio que essa Bíblia tem, que é chamado as grandes promessas de Deus. O quarto auxílio que essa Bíblia tem chama-se a grande salvação de Deus. Eu escolhi um estudo desse auxílio para que você veja de uma forma melhor. Eu escolhi o tema mensagem do dilúvio. Então, a balela ou verdade sobre o dilúvio, Deus se irrita e julga, a depravação se encontra com a graça. Então é um estudo incrível, são estudos incríveis nesse tema da grande salvação de Deus. Normalmente é uma página, pode ser que passe alguma coisa, mas são 20 estudos sobre a grande salvação de Deus. Como só são 20, eu vou ler os temas para que você fique por dentro. Fruto proibido e inocência perdida, primeiro. Segundo, a mensagem do dilúvio. Terceiro, a mensagem além da imagem. Quarto, lutando com Deus. Quinto, uma refeição memorável. Sexto, Deus é fiel apesar de nossa inconstância. Sétimo, a perfeita oferta pelo pecado. Oitavo, o dia da expiação. Nono, a fé presente em uma prostituta. É uma pergunta. Décimo, comprado por Deus. 11º, as raízes do plano de Deus. 12º, o chamado ao arrependimento. 13º, Deus está conosco. 14º, promessas de julgamento e salvação. 15º, olhe para além desta vida. 16º, ajuda eterna. 17º, um desfile real incomum. 18º, a loucura de nossa fé. 19º, uma nova pessoa no espelho. E último, 20º, um destino inabalável. São 20 estudos com o tema da grande salvação de Deus. Então, é isso que nós estamos vendo aí, que você está vendo na tela. Quinto auxílio que essa Bíblia tem é chamado de evidências. São 47 estudos com esse título de evidências. Eu escolhi um deles com o título de Jesus foi o Messias anunciado. Quais são as evidências que Jesus foi o Messias anunciado? Muitos Messias, 300 profecias, um só Messias. Jesus, o Messias. Então, são estudos profundos, são 47 estudos. Eu não vou ler os temas, que 47 é muita coisa para nós estarmos lendo e vai ficar muito longo o vídeo. Sexto auxílio que essa Bíblia possui chama-se Porta-Vozes de Deus. São 17 estudos sobre os porta-vozes de Deus. Eu escolhi um que você está vendo aí na tela sobre o porta-voz de Deus chamado Daniel, o grande profeta Daniel. São estudos incríveis esse porta-voz de Deus. Este de Daniel aí que você está dando uma olhada na primeira página, ele está dizendo aí, ó, principais profecias referentes às nações gentias de Daniel, principais profecias referentes às nações gentias em Daniel 7, em Daniel do 1 ao 6. São 3 páginas, essa é a segunda página que você está vendo, são 3 páginas falando sobre o profeta Daniel, para você entender esse auxílio porta-voz de Deus, como ele é profundo.
né? E essa é a terceira página que você está vendo aí. Tudo isso se referindo sobre todas as profecias que Deus fez em Daniel, é lógico, diante do Senhor, sobre a nação de Israel e todos os povos. É o auxílio Alfa e Ômega, são 62 estudos. 62 estudos. Ele é muito completo, ele tem de tudo. Ele vai falar do sinal da besta, ele vai falar do milênio, ele vai falar do dia e a hora, ele vai falar do Messias, a vida de Elias. Olha, é muito tremendo. É muito tremendo mesmo. Então, normalmente ele é de uma página, pode ser que passe um pouco mais, mas esse auxílio chamado Alfa e Ômega, eu escolhi um que você está comigo acompanhando na tela aí. Eu escolhi o tema Palavras Proféticas. Então, é um estudo sobre palavras proféticas, sonhos, visões e palavras proféticas. A palavra que não se pode impedir, o peso, o provérbio, o dito, e aí vai. São incríveis. Que essa Bíblia nos dá de uma forma completa e profunda. Que eu não vi ainda uma Bíblia que vá tão profundo nessas questões como esta Bíblia de revelação profética. Agora você está acompanhando comigo aí alguns outros estudos que ela tem, que são particulares dela. Esse agora que você está vendo na tela chama-se Profetas e Profecias. Ele não vai estar completo aí. Eu não tenho nenhum problema aí com a editora, achando que o meu foco é estar passando, mostrando, né, por completo todas as coisas da Bíblia. Apenas eu quero mostrar a Bíblia, eu quero que você tenha bases. Então é um estudo de 2 páginas, eu coloquei a primeira aí sobre profetas e profecias. Ele é completo, ele fala de profetas, profecias, como interpretar as profecias. Então, fora os 8 auxílios, ela tem estudos específicos assim. O segundo estudo, fora os auxílios que você está acompanhando comigo aí na tela, chama-se Acontecimentos dos Últimos Dias. É um estudo também completo, você só está olhando aí a primeira página, mas ele tem 5 páginas, então tem a introdução dele, os últimos dias que você está vendo aí na tela. Aí ele vai falar do arrebatamento, dos acontecimentos dos últimos dias, o arrebatamento, a tribulação, a segunda vinda, o milênio, palavra de encorajamento, e aí vai. É um estudo de 5 páginas, você só está olhando aí a primeira página aí. Você também está dando uma olhada comigo aí na linha do tempo, que é um estudo também específico de linha do tempo sobre profecias cumpridas do princípio até Cristo. Você só está vendo aí a primeira página dessa linha do tempo, que é um estudo com esses desenhos e animações. São 5 páginas dessa linha do tempo esclarecedora, que é incrível, que essa Bíblia também nos dá esse grande presente. Você também está vendo aí na sua tela o índice mestre das profecias bíblicas. Você só está vendo a página 1, mas são 12 páginas de índices sobre as profecias bíblicas. Então, eu vou dar uma lida nessa introduçãozinha só para você entender. Existem mais de 8.300 versículos na Bíblia que tratam de profecias relacionadas com o futuro. O índice a seguir traz as profecias mais importantes que abordem essa temática, totalizando 700 profecias. O índice está dividido em 5 seções: profecias cumpridas da criação do mundo ao exílio de Judá. Segundo, profecias cumpridas do exílio de Judá até a primeira vinda de Cristo. Terceiro, profecias cumpridas na primeira vinda de Cristo. Quarto, profecias cumpridas durante a era da igreja. E quinto e último, que profecias a serem cumpridas depois do arrebatamento da igreja. Então você está dando uma olhada aí só nessa primeira página, mas são 12 páginas, 12 páginas. Olha aí, olhando na primeira página, você vai ver a referência, né, que é a profecia. Então em Gênesis, por exemplo, em Gênesis 2:17, a profecia é morte como coisa natural da humanidade, e o cumprimento, Gênesis 3:19 e 5:5. Então, são 12 páginas mostrando as profecias
os textos, as profecias e os cumprimentos de todas essas profecias. É um auxílio incrível de profecia que essa Bíblia dá. É isso que eu falo, que na minha visão essa Bíblia ela é a mais completa, principalmente na questão de escatologia. Agora você está acompanhando comigo aí o Guia do Cristão para a Nova Vida, que também são várias páginas, 5 páginas como um guia para a vida cristã do novo convertido. Você está vendo aí a página 1. Ele está falando do início da nova vida, da necessidade de uma nova vida. Olha, é um estudo incrível, crescendo na nova vida. As outras páginas que eu não vou pôr aí, só pus a primeira para você ter uma ideia. Entendendo a natureza de Deus, reconhecendo as instituições de Deus. Continuando aqui, você está vendo na sua tela uma cronologia do Antigo Testamento. É uma página só. É também um material maravilhoso que nos auxilia bastante no estudo, para ter uma visão ampla sobre o estudo. Essa cronologia ela é especificamente do Antigo Testamento. É mais uma das coisas maravilhosas que essa Bíblia nos dá. Seguindo aí na sua tela, você está vendo a introdução, a descrição visual da Bíblia. São 23 páginas. Vamos ler aqui a introdução. As introduções de livros na Bíblia de estudo da revelação profética fornecem informações sobre o contexto e uma descrição de cada livro. Isso são as introduções. Eu vou mostrar também uma introdução de um livro da Bíblia para você ver como que é profundo as introduções. Mas a descrição visual da Bíblia vai um pouco mais além e dá uma perspectiva da Bíblia com um todo. Familiarize-se durante um momento com o primeiro gráfico que compara o Antigo e o Novo Testamento, que é o próximo que eu vou mostrar. Note principalmente a linha do tempo na parte de baixo da página. Esta linha do tempo divide o Antigo Testamento em 5 períodos e o Novo Testamento em 2. Esse gráfico é a chave para o restante dos gráficos. Conforme você analisa as próximas páginas, note que cada gráfico tem a sua própria linha do tempo, contendo tanto os acontecimentos bíblicos quanto extra-bíblicos. O mapa retrata o principal movimento de cada período. Os quadros apresentam os tópicos-chave. Os gráficos também resumem os temas da poesia e livros proféticos do Antigo Testamento e os temas das epístolas do Novo Testamento. As 10 aplicações de vida são uma parte importante da descrição. Baseadas em cada período, elas cristalizam as verdades espirituais centrais das Escrituras. Cada princípio leva a outro e todos se relacionam com a sua vida. Então você vai ver aí na sua tela uma página só, são 23, mas eu estou colocando só uma página dessa descrição visual. Esse lado que você está vendo é o Antigo Testamento, a outra página já é o Novo Testamento. Na parte de baixo, ela tem aí toda a questão histórica, ó, história do mundo primitivo, história de Israel, a história do Messias, história da igreja primitiva e aí daí para frente. Existem temas incríveis, história do mundo primitivo, história de Israel, o povo, história de Israel e a terra, a história de Israel e o reino, os livros poéticos, o coração dos judeus, os livros proféticos, a esperança dos judeus, história de Israel e os remanescentes, ligando os testamentos, a vida de Cristo, a história da igreja primitiva, os escritos da igreja primitiva, os temas e os estudos incríveis que essa Bíblia ela tem reservado para nós. 23 páginas dessa descrição visual aprofundada de todo o contexto histórico do Antigo e do Novo Testamento. É algo imperdível que só essa Bíblia pode estar nos dando e graças a Deus por isso. Você está acompanhando agora aí na sua tela um outro estudo que são os temas das epístolas do Novo Testamento. Então é um estudo que vai trazer de uma forma bem clara, né, as cartas de Paulo às igrejas,
epístolas de Paulo às pessoas, epístolas de outros. Então, é um estudo específico dos temas das epístolas do Novo Testamento de Paulo. Você também está acompanhando aí na sua tela os 4 evangelhos. É uma descrição muito interessante, muito profunda sobre os 4 evangelhos. Mateus, né? Escrito para um público judeu, para demonstrar que Jesus era o Messias prometido do Antigo Testamento. A expressão-chave é para que se cumprisse, cita mais do Antigo Testamento do que qualquer outro evangelho. Fala também do livro de Marcos, o livro de Lucas, escrito por um autor gentil, que está falando aqui de Lucas. O livro de João enfatiza o significado teológico das ações de Jesus. E todos esses materiais, tanto a descrição visual da Bíblia, quanto esses 2 últimos aí, os temas das epístolas do Novo Testamento e os 4 evangelhos, eles estão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E terminando aí os 4 evangelhos, já se inicia o Novo Testamento. É um material riquíssimo para que possamos estudar aí a palavra do Senhor. Você agora acompanha comigo aí na sua tela uma introdução de um dos livros da Bíblia, não dá para mostrar todos, mas eu separei aqui o livro de Daniel, que dentro da questão escatológica ele é muito importante, né? Eu separei aqui uma introdução, 4 páginas de introdução de um livro da Bíblia. E entenda, todos os livros é nesse nível. Todos os livros da Bíblia é nesse nível. Você está dando uma olhada aí na primeira página, que está falando do livro de Daniel. A vida e o ministério de Daniel cobre o período de 70 anos do cativeiro da Babilônia, deportado para a Babilônia aos 16 anos, escolhido a dedo para o serviço governamental. Daniel se tornou-se porta-voz profético de Deus para os gentios e judeus, declarando o propósito presente e o futuro de Deus. 9 dos seus 12 capítulos deste livro giram em torno de sonhos, incluindo visões dadas por Deus envolvendo animais, bestas e imagens. Através de seus empreendimentos pessoais e de suas visões proféticas, Daniel demonstra a orientação, a intervenção e o poder divino nas circunstâncias de sua vida humana. E aí ele vai falar do autor de Daniel, né? Quem é o autor, a época de Daniel, ele se aprofunda nisso, o Cristo de Daniel, as chaves para Daniel. Fiz questão de mostrar essa tela para você. Dá uma olhada nessa parte de baixo aí, nesse gráfico aí que você está vendo. Todas as introduções de todos os livros existem gráficos. Normalmente são 2 ou 3 gráficos. Então aí você está dando uma olhada nesse gráfico. Qual que é o enfoque, referência, divisão, tópico, cenário, tempo. É incrível o detalhe que essa Bíblia nos dá. Embaixo, aí em cima você está vendo a análise de Daniel, depois você está vendo aí embaixo o esboço de Daniel, o esboço do livro, e incrível, são 4 páginas explicando detalhadamente a introdução do livro de Daniel. Então, essa Bíblia realmente ela é incrível na questão dos estudos e de tudo que ela pode nos dar. Acompanhando aí na sua tela agora, você está dando uma olhada, já é na parte final da Bíblia, logo depois de Apocalipse, você está dando uma olhada num estudo sobre, na verdade é um quadro, é um estudo sobre profecias messiânicas cumpridas em Jesus Cristo. São 2 páginas, eu só coloquei a primeira, como está dizendo ali, apresentadas aqui pela ordem do seu cumprimento. Primeira profecia bíblica está Gênesis 3,15, semente da mulher é o assunto, e o cumprimento está lá em Gálatas 4,4. Segunda profecia, Gênesis 12,3, o assunto é descendente de Abraão, e o cumprimento está lá em Mateus 1,1, e daí para frente. Então, é um quadro para quem gosta de estudar e se aprofundar nas profecias messiânicas cumpridas em Jesus Cristo. Ele é tremendo, vale a pena. E também agora você está dando uma olhada aí na sua tela sobre a cronologia bíblica. Nós vimos ali a cronologia do Antigo Testamento, mas essa é muito mais completa.
ela é a cronologia bíblica, você só está dando uma olhada na página 1. Então elas são 4 páginas sobre a cronologia bíblica completa. Aí a parte de cima está escrito assim: primeira cronologia do Antigo Testamento, então não há condições para se datarem os eventos relacionados nos primeiros 11 capítulos, e aí ele vai mostrar toda a cronologia. Primeiro, o princípio, data pré-histórica. Segundo, os patriarcas, aí já começa a dar uma certa data, né, 2.200 anos de Cristo. Terceiro, Israel no Egito e no Êxodo, 1900 a.C. Quarto, a conquista de Canaã e o período dos juízes, 1400. Quinto, o Reino Unido, 1100 a.C. E sexto, o Reino Dividido, 950 a.C. E aí vai todos os outros. São 4 páginas da cronologia bíblica. Queridos, essa é a incrível Bíblia de revelação profética da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu só lamento que eu não tenho certeza, mas acredito eu que esta Bíblia ela não é vendida mais, é uma pena muito grande. Espero que faça um apelo aí à Sociedade Bíblica do Brasil. Espero que ela relance ou, traga novas versões aí dessa Bíblia. Quero dizer que está de parabéns à Sociedade Bíblica do Brasil. Pelo menos na questão escatológica, ela é a Bíblia mais completa. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, dá o seu joinha e até a próxima, em nome de Jesus.